Olá, senhores. Bora aí para uma questão de eletrostática da FUVEST. Fala o seguinte, ó. Duas cargas pontuais positivas, Q1 e Q2, sendo Q2 equivalente a 4 vezes a carga Q1, são fixadas a uma distância d uma da outra. Uma terceira carga, agora negativa, Q3, é colocada no ponto P entre Q1 e Q2, a uma distância x da carga Q1, conforme mostra a figura. Então nós temos aqui, ó, Q1 e Q2 positivas, enquanto isso Q3 tem que ser negativa, certo? No item A, calcule o valor de x para que a força sobre a carga Q3 seja nula. Então olha que bacana. Entre a carga Q1 e a carga Q2, existe uma força de atração. Então eu vou chamar essa força aqui, ó, de F12. É a força trocada entre a carga 1 e a carga 2. Obviamente que para toda ação sempre existe uma reação. Essa força F2 está agindo também na carga Q1. Do outro lado, a carga aliás, F12 não, né? F13, já que é entre a carga 1 e a carga 3 para nós. Então, só ajeitar aqui, entre 1 e 3 e entre 1 e 3. Do outro lado, se a gente analisar aqui a força entre Q3 e Q2, também por serem de sinais opostos, também dá atração. Então, nós temos a força de atração entre a carga 2 e a carga 3, que nós vamos chamar de F23 aqui. Tranquilo? Peão, não tem força entre 1 e 2? Entre 1 e 2 tem. As duas são positivas e, obviamente, que dá repulsão entre elas. Então, aqui a gente tem a força de repulsão entre a 1 e a 2. Essa força nós podemos chamar de F12, porém, agora no item A não nos interessa. Peão, por que que não nos interessa? Porque no item A ele quer saber a situação, a distância x, para que a carga Q2 fique em equilíbrio. Ou seja, para que na carga Q2 a resultante sobre ela seja nula. Então vamos lá, no item A, nós vamos analisar o seguinte. Para que fique em equilíbrio, a força trocada entre a carga 1 e a carga 3 e a força trocada entre a carga 2 e a carga 3 sobre a carga 3 devem ser iguais, de forma que uma anule a outra. Tudo bem? Então agora nós vamos trabalhar aplicando a lei de Coulomb. Vamos lembrar como é que é a lei de Coulomb mesmo? Força elétrica é a constante eletrostática, o módulo de uma carga vezes o módulo da outra carga e dividido pela distância que separam elas ao quadrado. Lembrar que a distância entre 1 e 3 vale x, e nesse caso, como a distância entre 1 e 2 vale 8 centímetros, a distância entre 2 e 3 é 8, tirando o x ali, certo? Ou seja, 8 menos x. Bora lá? Aplicar a formulinha? Então vai ficar K vezes Q1 vezes Q3 dividido pela distância entre a carga 1 e a carga 3 ao quadrado. Tudo isso é igual a K vezes Q2 vezes Q3 dividido pela distância entre carga 2 e carga 3 ao quadrado. Eu já percebo aqui que dá para cancelar alguns elementos, né? O K de cada lado eu posso cortar e o Q3 que eu tenho dos dois lados aqui eu também posso cortar. Então agora vamos ficar Q1 dividido pela distância entre 1 e 3. A distância entre a carga 1 e 3 é x, então fica x quadrado. Tudo isso é igual. O Q2, que nós sabemos que vale, pelo texto, né, 4 vezes Q1, dividido pela distância entre a carga 2 e a carga 3, que vale tudo aquilo, ó, 8 menos x ao quadrado. Nossa, peão, olha que loucura isso. Por mais que eu corte o Q1 com Q1 aqui e sobre 1, eu vou ter que desenvolver aquele quadrado da diferença lá embaixo, vou ficar com uma equação do segundo grau, aí eu vou ter que fazer um produto e soma, ou fazer Bhaskara para achar duas raízes, provavelmente uma dessas raízes vai dar negativo, ou vai dar maior que 8 centímetros, e não pode ser, portanto eu vou ficar com outro valor, e aí eu vou descobrir o valor de x. Que trabalho, já cansei. Meninos, é um caminho, obviamente você pode trabalhar dessa forma e vai chegar certo do mesmo jeito, vai dar trabalho, mas vai dar certo do mesmo jeito. Mas espera lá. E se você fizer isso daqui, ó, aplica a raiz quadrada de um lado e para manter a igualdade, tudo que você faz de um lado você tem que fazer do outro. Vamos lá? Vamos ver. Raiz quadrada de 1 dá 1. Raiz quadrada de x quadrado é x.
Raiz quadrada de 4 no bom sentido é 2. E raiz quadrada de 8 menos x ao quadrado fica 8 menos x. E agora, aquilo que estava com uma equação do segundo grau virou do primeiro. Ficou mais fácil. Então, olha lá, é propriedade matemática que a gente fez. Agora é só multiplicar em cruz. Vai ficar 8 vezes menos x. 8 menos x vezes 1, que dá 8 menos x, igual a 2x. Esse x negativo passa positivo, então vamos ficar 2x mais x dá 3x, igual a 8. Portanto, a gente chega aqui, o x vale 8 dividido por 3. Como a gente já colocou a medida em 8 em centímetros, então a gente está achando aqui o x, obviamente, em centímetros. Esse 8 terços de centímetro equivale aproximadamente a 2,67 centímetros. Fechou para o item A? Ficou bem mais simples a matemática assim, né? Bora lá então para o item B. Olha o que ele quer no item B agora. Verifique se existe um valor de Q3 para o qual tanto a carga Q1 como a carga Q2 permaneçam em equilíbrio nas posições do item A, sem necessidade de nenhuma outra força, além das eletrostáticas entre as cargas. Caso exista, calcule esse valor de Q3. Caso não exista, escreva não exista e prove, né? Justifique por que você julga não existir. Então vamos lá, meninos. Eu vou olhar para a carga 1 e para a carga 2. Aí eu percebo que dá para ficar a resultante nula, desde que a força F1, 2 tenha a mesma intensidade da força F1, 3. Ou que a força F2, 3 tenha a mesma intensidade que a força F1, 2. Agora você vai escolher se você vai trabalhar na Q1 ou na Q2. Tanto faz, tá? Você vai chegar no mesmo resultado, vai dar o mesmo trabalho da conta. Para isso, eu vou trabalhar na carga Q1. Olhando na carga Q1, eu vou poder falar que F1, 2 tem a mesma intensidade do F1, 3. Olha que bacana. O F1, 2 vai ser quem? K, o módulo de Q1, vezes o módulo de Q2, dividido pela distância entre a partícula 1, 2, essa distância ao quadrado. Tudo isso é igual. O F1, 3, que vai ser K, o módulo de Q1, vezes o módulo de Q3, tudo isso dividido pela distância entre 1 e 3 ao quadrado. E agora eu percebo que quem eu posso cancelar é, de novo, o KK. E agora eu percebo que eu tenho Q1 de um lado e Q1 do outro. Então eu posso cancelar o Q1. Aí, então, nós vamos achar aqui o Q2, que vale 4 vezes o Q1, estão lembrados? O Q2, ele vale 4 vezes o Q1. Então, ó, ou você substitui por 4Q1, ou você deixa o próprio Q2, fica a teu critério, tá? Eu vou deixar o próprio Q2. A distância entre 1 e 2, a distância entre a carga 1 e a carga 2 é o x. Nós acabamos de achar aqui, ó, é o 8 sobre 3 ao quadrado. Pião, você está trabalhando com as distâncias em centímetros. Meninos, porque eu não estou calculando a força, né? Eu igualei as forças, estou fazendo um comparativo entre elas. Então vai aparecer distância em centímetros de um lado, centímetros do outro e cancela. Por exemplo, agora, ó, nós vamos ter o Q3, que é o que nós queremos encontrar. Tudo isso dividido pela distância entre 1 e 3. A distância entre a carga 1 e a carga 3. Ah, eu peguei a distância errada aqui. Pera lá, perdão. Aqui, ó, a distância entre 1 e 2. Vou só enumerar aqui que eu não enxergo. 1 e 2. Essa distância vale 8 centímetros, tá, meninos? Perdão. E aí sim, a distância entre 1 e 3, aqui tá, 3, aí sim vai entrar a distância x que nós achamos, que é 8 sobre 3 ao quadrado. Então agora é fazer conta, né? Nós vamos ficar o Q2 eu vou substituir agora, tá? Eu vou colocar 4 vezes Q1, dividido por 8 ao quadrado, que vale 64. Tudo isso é igual o Q3, que é o que nós queremos encontrar, obviamente, em função de Q1, dividido pelo 8 terços ao quadrado. 8 ao quadrado é 64 e 3 ao quadrado dá 9. Multiplicando em cruz agora essa baguncinha toda aqui, ó, nós vamos ficar 4 vezes Q1 vezes 64 sobre 9.
Tudo isso é igual o 64 vezes o Q3. E agora eu percebo que eu tenho 64 dos dois lados aqui, ó. Dá para cortar. Em outras palavras, nós acabamos de descobrir que a carga Q3, ela vai ser negativa, como nós já sabíamos, né? Ele falou também no texto, igual a 4 vezes a carga Q1 dividido por 9. Em função de Q1, nós achamos a carga Q3. Se fosse em função de Q2, como o Q2 equivale a 4Q1, a Q3 seria menos Q2 dividido por 9 apenas. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.